Se você pensa em investir em fundos imobiliários, você precisa saber disso. Meu nome é Ricardo Hoffman e meu propósito é ajudar você a investir melhor. Então, bom, vamos lá. Imagine que você ainda não começou a investir em fundos imobiliários ou já começou e não entende por que você está fazendo isso. Mas você quer dar esse segundo passo, terceiro passo nos seus investimentos e investir em fundos imobiliários também. Afinal, todo mundo fala desse negócio, não é verdade? Então, o que eu preciso que você entenda são algumas coisas fundamentais sobre os fundos imobiliários. Eu quero no final desse vídeo falar também aonde você encontra boas opções, boas sugestões de fundos imobiliários para a sua carteira, tá? Primeiro de tudo, eu preciso que vocês entendam o seguinte: no mundo dos investimentos só existem basicamente dois tipos de investimento: renda fixa e renda variável. Por que eu falo basicamente dois tipos? Porque eu não estou mensurando aqui aquele investimento em marketing, aquele investimento na sua empresa, entendeu? Legal? Então vamos lá. Renda fixa e renda variável. Renda fixa é quando você já sabe o que ou quanto você vai ter de rentabilidade, de retorno ao final do seu investimento. Quando eu falo o que, é por exemplo assim, você sabe que você vai ganhar 100% da taxa CDI no final do investimento. Ou quando eu falo quanto, é por exemplo, você vai ganhar 8% ao ano no final do investimento. Legal? Renda variável, você não sabe o quanto que você vai ganhar, porque a renda variável ela depende da cotação do ativo objeto que você investiu. Por exemplo, se você investiu numa ação que é renda variável, e essa ação é uma ação da Petrobras, se a Petrobras se valorizar ou desvalorizar no mercado, o seu investimento vai subir ou vai cair. A mesma coisa se você comprar uma ação do Banco Itaú, a mesma coisa, para cima ou para baixo. E renda variável é o quê? Ações, fundos imobiliários. Opa, fundos imobiliários é o que eu quero falar com vocês agora. Fundos imobiliários também é renda variável. A diferença é que quando você tem uma ação, a valorização ou a desvalorização das ações, do mercado de ações, ela é mais, digamos assim, mais brusca do que a valorização e desvalorização dos fundos imobiliários. Porque uma ação, ela reflete o valor de mercado da empresa. E já um fundo imobiliário é o valor de mercado daquele imóvel, daquela carteira de imóvel. E geralmente um ativo imobiliário, uma casa, ela tende a ter menos oscilação no preço do que o valor de mercado de uma empresa. Até por conta que uma empresa sofre muitas notícias boas, notícias ruins e por aí vai. Voltando aqui ao foco do fundo imobiliário. Mas, Ricardo, o que é um fundo imobiliário afinal? Muito simples o conceito. Um fundo imobiliário é nada mais nada menos do que uma conta onde várias milhares de pessoas colocam dinheiro através de cotas, eles compram cotas e o dinheiro vai para o fundo, né? Então é onde tem milhares de pessoas colocando dinheiro num fundo e esse fundo ele é administrado, ele é gerido por um gestor que vai investir todo esse dinheiro no mercado imobiliário conforme a estratégia do fundo, que eu já vou entrar em detalhe. Então imagina aqui, todos os investidores colocando dinheiro no fundo, ó, todo mundo vai colocando dinheiro, cada um pode colocar mais ou menos. O legal é que aqui, se você está investindo R$100, 100 mil reais ou R$1 milhão, o quanto que você vai ter de valorização e de dividendos, proporcionalmente é a mesma coisa. Então, se você tem R$1 milhão investido, você não vai ter mais benefícios do que outra pessoa que tem R$100 ou R$1.000 investidos. Esse é um grande benefício para quem quer começar a investir e tem pouco dinheiro ainda. Então, todo mundo coloca o dinheiro nesse fundo. Esse fundo aqui, ele é gerido por esse gestor que vai cuidar desse dinheiro, certo? E o dinheiro, então, ele vai ser aplicado no setor imobiliário conforme a estratégia. Basicamente, são quatro estratégias de fundos imobiliários. A primeira estratégia é a estratégia dos fundos de tijolos. Como assim? Imagina o seguinte, um fundo de tijolo faz o quê? Ele pega todo esse dinheiro e ele vai lá e compra ativos físicos. O que são ativos físicos? Ele vai lá e compra, por exemplo, 5 shopping centers, ou ele vai lá e compra 3 prédios comerciais, ou ele vai lá e compra um hospital, ou ele vai lá e compra uma universidade. Depois dessa compra, ele aluga esses prédios, esses imóveis para receber renda, receber aluguéis. E esses aluguéis são distribuídos para os cotistas, para vocês, então, no caso, até pessoa física, isento de imposto de renda já.
Para PJ tem imposto, mas para pessoa física não tem imposto. E além de você receber esses aluguéis na sua conta, onde você tem o seu fundo imobiliário comprado, você também tem a valorização ou desvalorização desses empreendimentos. Mas, resumindo, fundo imobiliário de tijolo compra ativo físico. Já tem os fundos imobiliários de papéis. Os fundos imobiliários de papéis, eles compram dívidas do setor imobiliário. Existe o chamado CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários. Existe também a LCI, Letra de Crédito Imobiliário. São nada mais, nada menos do que ativos, né, investimentos de renda fixa, que são o quê? Dívidas do setor imobiliário. Um fundo de papel, ele pode ir lá e comprar várias dessas dívidas e os juros que são pagos através dessa dívida são creditados para os cotistas, para essas pessoas aqui, já isento de imposto de renda, e você ainda também tem a valorização ou desvalorização dessa carteira de investimentos. Esses são os fundos de papéis. E existe também os fundos híbridos. Os fundos híbridos são aquele fundo que pode ter um empreendimento físico, mas ele também pode investir dentro de outro fundo de tijolo, ou ele pode comprar ainda um fundo de papéis, ele pode fazer um mix no negócio ali, tá? E tem os fundos de desenvolvimento, não são tão comuns, mas tem. São fundos que captam dinheiro para construir um prédio novo, para construir um hospital novo, construir uma universidade nova. As características deles são um pouco mais diferentes e você não encontra tantos deles no mercado. Normalmente eles abrem em período específico e depois eles fecham para negociação, tá? Mas existem sim os fundos de desenvolvimento. Ah, Ricardo, qual desses aqui é melhor? Não tem o melhor, mas tem algumas características que você pode se identificar e você pode ver qual que vai ser melhor para você. Basicamente, os fundos de tijolos, eles são mais voláteis, eles oscilam mais para cima ou para baixo e tendem a pagar menos dividendos. Os fundos de papéis tendem a pagar mais dividendos, só que eles oscilam menos na variação da cota. Os híbridos, né, são os fundos que estão entre eles, estão no meio deles. Um híbrido também pode ser entendido como um FOF, que é o fundo de fundos. É um fundo que vai lá e compra vários outros fundos. Em vez de você sozinho ir lá e comprar 10 fundos diferentes, você pode comprar um FOF, que é um fundo de fundo, que já faz isso para você. Mas a dica que eu quero dar aqui, que eu prometi, aonde vocês encontram sugestões de fundos imobiliários para comprar? No site da XP Investimentos, que é uma das maiores corretoras da América Latina, eu vou deixar o site aqui abaixo. Nesse site, você entra no site, não precisa ter conta, só entra no site lá, vai ter uma aba lá que é Educação, Análise e Recomendações. Tem muito conteúdo de investimentos. Vocês clicam lá, vai ter carteira sugerida de fundos imobiliários, ou vai ter também análise pronta de fundos imobiliários. Eu não estou dizendo que é para vocês seguir as recomendações que estão lá, só que a própria XP Investimentos, ela já pegou os mais de, vamos lá, os 300 fundos imobiliários que existem no mercado e fez uma seleção, quais que são os 20, os 30 melhores fundos na visão deles. E aí vocês podem olhar quais que são esses 20, 30 fundos e escolher um desses fundos para vocês investirem. Inclusive lá tem análise de cada fundo, o preço-alvo, quanto que está a cota, o objetivo do fundo, descrição, tudo mais, tá? De graça essa informação para vocês. Então, se você gostou desse vídeo, você acha que esse conteúdo fez sentido para você, deixa o seu like e não esquece de comentar dizendo o que você achou desse conteúdo, se esse conteúdo fez diferença para você ou se não fez diferença, enfim. E, por final, também não se esquece de se inscrever no canal, porque aí você me ajuda muito a cada vez mais poder levar conteúdo de valor para mais pessoas. Um abraço!